Eu acho que é time reserva com o Luciano. E entendo que o Luiz Beldia tem uma chance de preparar o Luciano para quarta-feira, mesmo sendo um dos raros titulares de passado recente no jogo contra o Internacional. São Paulo precisa de ponto contra o Internacional. São Paulo está em quinto lugar, mas está apertado por Bahia e por Cruzeiro. E pelo próprio Internacional, que tem jogos a menos e está chegando. Então, São Paulo precisa ganhar do Internacional e provavelmente vai jogar com um time reserva mais competitivo. Time reserva com Luciano em campo. E quem vence? Vence o empate. Vence o empate. E no jogo do Corinthians também, empate? Não, o Corinthians vence. O Corinthians vai vencer empurrado pela torcida. E se não tiver vitória, no apito final, a torcida do Corinthians protesta veementemente. Pode apostar, mas vai ter Corinthians, 90 minutos. Ou 100, como disse o Gerson ontem, porque agora a gente se convencionou que o futebol tem 100 minutos e não mais 90 com os acréscimos. Justo. Eu queria repassar essa pergunta, porque eu não vi se o pessoal... Eu estava tentando ler aqui, mas às vezes tem muitas mensagens, não consigo ler. Vocês acham válido vaiar ou não? Ou só no final, como diz PVC, quando já apoiaram o time nos 100 minutos? No outro domingo, aqui o Calvoso, nosso editor, está falando aqui que tem São Paulo e Corinthians também em Brasília, hein? Mas a tendência, bom, tem que apagar incêndio, né? Tem que acabar o foco de incêndio. O que o Marcos Paulo falou foi importante. Minha mãe esteve em Brasília nessa semana, pela primeira vez na vida dela. E ela chegou no meio da fumaça. Ela foi conhecer Brasília e conheceu a fumaça. Ela chegou na terça-feira. Ela chegou no domingo. Na segunda-feira, o incêndio estava no ápice. Hoje, a fumaça diminuiu. E não há sinal de fuligem no Mané Garrincha. O problema é o calor. Jogo 4 da tarde com 33 graus, pode prestar atenção e fazer uma contabilidade. É um jogo de 45 minutos, não tem 100 minutos. O primeiro tempo não existe. O primeiro tempo não há. Porque ninguém consegue correr com umidade do ar a 15% e 33 graus na cabeça. Ninguém consegue. O jogo vai ser ruim. No primeiro tempo vai ser um jogo ruim, pode apostar. Segundo tempo melhora. Agora, na semana que vem, a seca vai continuar, mas a fumaça não. A seca vai continuar porque a Brasília é uma cidade que, se você olhar o mapa de pluviométrico de Brasília, o meio do ano, a partir de abril, maio, não chove. Em época que tem chuva, que não tem seca, em Brasília, nesta época do ano, não chove. É seco. Brasília, Goiânia. E está piorando pelo seguinte, porque a gente pegou o cerrado, modo de dizer, a gente pegou o cerrado, cortou o cerrado e plantou soja. Sabe o que significa isso? O cerrado é o que irriga a Amazônia. O cerrado, grosso modo, são as árvores para baixo. Então elas vão irrigar a Amazônia. É isso que nós estamos fazendo com o mundo. Depois a gente não entende o que está acontecendo. Por que o mundo está expulsando o ser humano daqui? O PVC, mas então considerando essa secura que vai estar em Brasília no próximo final de semana, é melhor mesmo São Paulo ir com o time reserva para poder jogar no clássico contra o Corinthians com os titulares. Sim, ele tem que ganhar do Botafogo e ele tem que ganhar do Corinthians. São dois compromissos que o São Paulo tem. Não tem Copa do Brasil. Então, o jogo para poupar é contra o Internacional. Só que ele tem que poupar e pelo menos empatar a partida. Porque o empate para o São Paulo no domingo não é ruim, porque ele soma um ponto e tira 2 pontos do Inter. Porque o Inter é concorrente direto pela vaga na Libertadores. Perfeito. Para a gente encerrar essa semana, a gente estava fazendo a eleição do melhor trocadilho e eu acho, PVC, que Walter Vieira, que está sempre aqui com a gente, obrigada, Walter, ele merece essa, porque ele mandou o Scarpa não escarpou das vaias. Eu achei o melhor. Justo, parabéns para ele. Mas Justíssimo. a torcida do Flamengo está cabreira com o Tite.
Essa eu gostei É, disso aqui. essa foi boa porque, para quem não viu o jogo, né, o Cabreira fez o gol. E aí por isso que faz essa sugestão. Foi boa mesmo, mas eu acho que o Scarpa não escarpou das Foi. vaias. Foi muito bom, né? Até porque eu não E posso ficar sendo cabotino e elegendo o trocadilho de que eu mesmo fiz, né? Afinal de contas. não pode. Quer dizer, assim, de primeira com PVC. Na teoria você pode fazer o que você quiser, né? Que às vezes eu não deixo. Que a nossa audiência não merece você cantando, por exemplo. Mas Faroeste Caboclo, imagina, ia ter que ter um de primeira só pra isso. Mas você Sabe gostou que eu. de Devoção Maria? Eu tomei um susto quando eu vi o cara rezando a Ave Maria na igreja e o cara fala Jesus, Salum, Maria. Eu falei, meu Deus, o filme do Godard. Não, é Ave Ó, Maria. eu gostei, porque eu não sabia nem que era referência a esse filme. Muito bom, não assisti. Quem sabe eu consigo assistir, se o Lourenço deixar, né? Mas sabe que a Faroeste Caboclo eu usava pra. Quando eu tava fazendo trilha muito difícil, assim, eu cantava essa música e quando eu errava eu tinha que voltar do começo. E aí me ajudava a não pensar nas dores. É uma boa dica pra quem gosta de fazer trilha. Bora para São Paulo e Internacional. O jogo acontece domingo, 6h30 da tarde, no Morumbi. A faixa das 6h30 da tarde está bastante recheada nesse domingo, né? Vão ser 4 jogos ao mesmo tempo, então fique de olho no tradicional canal Mosaico do Premiere aí. E esse jogo vai ser exclusivo do Premiere, São Paulo Internacional. Momentos distintos, né? O São Paulo precisando agora de concentração. O Campeonato Brasileiro é um campeonato até agora de garantia de vaga direta na Libertadores do ano que vem. O São Paulo se aproximou do Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos ainda. A gente vai falar desse jogo do Flamengo até ele fazer esse jogo contra o Internacional, né? É impressionante como não chega nunca esse jogo. E ninguém sabe quando vai ser. Vai ser em algum momento. Ninguém sabe quando. Agora o Flamengo perdendo pro Peñarol, aí se ele não conseguir reverter, vai abrir calendário para acontecer esse jogo em outubro, né? E o Internacional está no momento de claríssima evolução. Vi vocês falando também na quarta-feira, o Roger acertou o time, é um fato, e vai enfrentar um São Paulo que precisa pensar bem nessa semana, porque não dá para olhar para trás do Brasileirão com tranquilidade, tem Bahia, tem Cruzeiro que podem chegar, ultrapassar, né, nessa rodada, mas tem o jogo contra o Botafogo quarta-feira, que é o sonho de todo tricolor no Morumbis. Ganhar do Botafogo na quarta-feira significará a volta a uma semifinal de Libertadores. Significará ficar a 3 pontos de um tetracampeonato que é inédito para o futebol brasileiro na competição. Então, como isso vai acontecer nesse domingo, 6h30 da tarde? Esse jogo vai ser exclusivo do Premier e vai ser um jogo que eu tenho muita curiosidade de saber, porque o São Paulo tem jogo importantíssimo quarta-feira, o Internacional tá naquela, né? Estamos melhorando, mas temos jogos a menos e dá para aproveitar? Será que dá para aproveitar, Marinho, para tirar um pontinho do São Paulo aí no Morumbis com tudo isso? Eu acho sinceramente que dá, né? Mas quem sou eu como torcedor do Inter para dizer que não, né? Mas vamos lá, o São Paulo deve ir com o time todo reserva, priorizando a Libertadores, tá? Deve preservar os jogadores, evitar desgaste, evitar lesões, porque o São Paulo entende que o resultado contra o Botafogo foi muito bom. O empate no Rio de Janeiro trouxe a decisão para casa. Então, a Libertadores é o prato principal do São Paulo na temporada, é o objetivo de conquista, por isso vai preservar seus jogadores desse confronto com o Inter. O Lisieiro, o Rodrigo Nestor e o Ferreira, eles seguem no departamento médico. Então, ainda que não joguem os principais atletas, eles devem ficar fora. Mas para o torcedor do São Paulo, serve de alento, digamos assim, ou de mobilização, de motivação. A notícia é que os reservas têm jogado muito bem. Inclusive, quando foram utilizados, os reservas conquistaram pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Por isso, o São Paulo não vê problema em preservar os jogadores titulares. Já em relação ao Internacional, Alan, eu quero te fazer aquela pergunta que eu faço sempre ao longo das edições do Onde Assistir. Essa não é tão histórica assim, então essa é possível que você vá com um chute certeiro saber. Quantas partidas o Inter perdeu nos últimos 11 jogos? 11 jogos? Rapaz, uma? Acertou! Na mosca! Um jogo, o Inter perdeu apenas um dos últimos 11 compromissos que teve, tanto no Brasileirão quanto competições que ele estava antes, a Sul-Americana e a Copa do Brasil.
O Inter vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Empatou 1 e ganhou 4. Isso já sob comando do Roger Machado. É a reação que o Inter tem nesse momento da temporada. Já se fala em briga por vaga na Libertadores, tem gente até sonhando com briga pelo título, algo que está muito distante do Inter, não é a realidade hoje. A principal baixa do Roger é o Gabriel Carvalho, que está suspenso. O substituto dele natural seria o Bruno Tabata, que até foi titular recentemente, ele que veio do Palmeiras, mas ele também está lesionado. Então o Roger tem aí um problema para resolver essa questão, quem é que ele vai utilizar. Provavelmente o Wanderson, que voltou de lesão, deva ser titular nessa partida contra o São Paulo. Você que está nos acompanhando, não esquece do nosso like e não esquece da inscrição no canal do All Sport. São mais de 1.200.000 inscritos. Seja um deles, a programação é muito boa, sempre tem ao vivo muitos programas, tem conteúdo gravado, cortes, vídeos exclusivos. Curte lá, que é legal demais. Bora para os palpites para São Paulo e Inter. Vou abrir acreditando em vitória do Internacional, viu, Alan? E você? Eu também. Eu tava até olhando a classificação aqui nesse momento, porque o Internacional tá com 38 pontos e o São Paulo com 44. Se o Internacional conseguir ganhar essa vitória, conseguir essa vitória fora de casa, cara, é genial, porque vou lembrar uma coisa, a gente falou dos jogos a menos, na próxima edição de segunda-feira aqui de Onde Assistir, o Internacional voltará a ser tema, né? Porque tem jogo atrasado acontecendo quarta que vem contra o Red Bull Bragantino fora de casa. O que significaria, em tese, que o Internacional poderia alcançar o São Paulo até quarta-feira. Né? Se ganhar esse jogo no Morumbi e se ganhar do Red Bull Bragantino fora, está embalado, como você falou, 4 vitórias em 5 jogos. Vai que consiga. Se não conseguir ganhar os 2 jogos, Marinho, se conseguir 4 pontos até quarta-feira, eu acho que o Internacional está num bom caminho para lutar pela Libertadores. Eu acho que ganha, mas eu acho que ganha esse jogo domingo.